Olá, esse aqui é o segundo vídeo. Estou fazendo sobre a questão das edições, as 3 edições da mensagem do Grau de Abdurtim, que foram 3 edições: 1926, 1931 e a de 1941, que por, por, por na época ter sido concluída essa edição de 41 por Abdurtim, quando ele estava em prisão domiciliar, né, e vigiado pelos nazistas. Então ele não tinha como imprimir, né, e a edição, e só em 1949 que começou a ser impresso, né, pela família de Abdurtim, a viúva dele, enfim, após então, o falecimento de Abdurtim. Ele faleceu em 1941, 6 de dezembro de 1941. Então, eu vou concluir isso sobre algumas... porque as pessoas que são adeptas da mensagem de 31, elas questionam a validade da mensagem em 3 volumes como não sendo de autoria de Abdurtim. Então, eles não aceitam isso. Consideram uma falsificação feita patrocinada por Frau Maria, enfim, Irmingard. E então é isso. O editor Rubens de Oliveira Santos, ele publicou em 1900, agora a partir de 2011, com 70 anos da morte de Abdurtim, né, perpetuou o direito autoral, sinal de domínio público. Ele imprimiu a mensagem de 31 e considera ela a original, e considera em 3 volumes uma falsificação, o que eu discordo completamente. Para mim, eu tenho total convicção que foi o senhor mesmo que fez essa revisão, né? Então, e que a mensagem em 3 volumes que é a única válida para os nossos tempos do juízo final. Bom, o editor Rubens faz um trabalho muito abrangente de recuperação de muitos escritos da época que o senhor estava aqui na Terra, né? Ele viveu nasceu em 18 de abril de 1875 e faleceu aos 66 anos em 6 de dezembro de 1941. Então, naquele período que ele atuou, a partir quando ele começou a escrever as dissertações, né, da Mensagem do Grau, a partir de 1923 até 1938, quando ele foi preso pelo regime nazista, ficou 6 meses preso. Ele atuou principalmente em Bomperberg a partir de 1928. Então ele, com seus adeptos, discípulos, apóstolos, convocados, tem muitos videntes, alguns videntes escreviam, então muitos escritos foram publicados naquela época. Então esse editor Rubens de Oliveira Santos, no blogger, ele recupera muitos desses escritos. Eu mesmo já li muitos deles. Muito interessante. Agora, com relação a essa edição que ele começou a publicar, de 1971, eu discordo completamente, né? E nas minhas notas do Facebook eu procuro fazer meus argumentos. Agora, eu vou ler eu li um relato de que Joseph Wagner, isso no primeiro vídeo, que ele disse, né? Isso foi, eu calculo que foi mais ou menos em meados de 1940, lá para no meio do ano de 1940, que ele verificou que a Abdurtim estava fazendo revisão nos seus escritos, né, dissertações. Então ele diz assim:
Novamente eu pude ir até o senhor em seu escritório, onde ele tinha as muitas dissertações abertas e trabalhava nelas. Então, isso aí para mim fica claro que ele não estava revisando, ele estava revisando, na verdade, fazer uma ampla revisão e dando uma nova formatação. E não era uma simples revisão assim de acentuação, não. Ele ficou assim, pelo menos de 1 ano e meio a 2 anos fazendo essas revisões. E agora, então, esse é um dos depoimentos que confirma. Né? Nas minhas notas do Facebook, como eu já disse, já tem, eu falo algumas dessas questões. Né? Agora, tem também um apóstolo, ele tinha uma apóstola chamada de nome Suzane Schwarzkopf. Ela era uma das videntes que também escreviam livros, como, por exemplo, parece que os livros Jesus, o Amor de Deus, o Apóstolo de Jesus, ela teve a participação, acho que ela e uma outra vidente chamada Charlotte von Treuelst. E nos livros não tem a assinatura delas, porque foi uma vidência, foi através da presença de Emmanuel Abidrushim que elas puderam transmitir por vidência espiritual os verdadeiros acontecimentos. Muitos, na época de Jesus, a verdadeira história dele. E de outros personagens também, como Buda, Maomé também, Moisés. Então, isso, a Ordem do Grau na Terra publica muito desses livros. Né? É só entrar no site da Ordem do Grau na Terra, www.graal.org.br. Mas então essa apóstola, Susana, ela esteve na época que Abidrushim estava preso, ela esteve fazendo uma visita. Ela foi com alguns discípulos ainda, apesar dessa proibição nazista, alguns iam até ele, né? E o visitavam. Né? Então está aqui, Visita ao Senhor, 1941. Esse escrito, como, por exemplo, o livro também de Joseph Wagner, que é do caminho para a Sagrada Mensagem e para o Senhor até ele deixar esta terra, estão no blogger desse editor, Rubens de Oliveira Santos. É só digitar o nome, Rubens de Oliveira Santos, na busca do Google, que encontra esses escritos. Né? Então está aqui, Visita ao Senhor em 1941. Em janeiro de 1941, pudemos visitar o Senhor em Kipsdorf, Erzgebirge, por um pedido nosso. Nós não pressentimos naquela época que seria a última vez. Lá ele encontrou refúgio na casa de um servo dedicado a ele. Ele elogiou a casa e a bela paisagem com suas inúmeras florestas. Lá ele procurou a solidão e evitava visitas. Mas podíamos ver que ele continuava a formar no que diz respeito à obra, a mensagem, que ele não nos abandonara. Então ela está dizendo isso que todos na época que ele foi preso tiveram a impressão que ele queria se isolar da humanidade. E de fato, ele teve muitas decepções e ele queria se isolar mesmo. Mas depois de algum tempo, uns 6 meses tal, ele foi para Kipsdorf e resolveu dar vamos supor, esse auxílio, esse último auxílio para a humanidade. Ele não deixou ela entregue à sua própria sorte. Não era mais a função da missão dele, não era mais para a humanidade, mas assim passou a ser para o indivíduo. Aquele que se desejasse obter a salvação através da nova palavra viva, que eu chamo a boa nova contemporânea. Então, que quisesse, estaria disposto. Então, Suzane, como muito intuitiva, uma das pessoas muito próximas a Abidrushim, ela captou pela intuição, ela viu que, ela não quis descrever, mas possivelmente ela tomou essa informação que o senhor ainda estava revisando, mas também não quis divulgar porque estava em andamento. Porque em janeiro ele ainda estava
no processo final dessa revisão que ele estava fazendo. Então ele, enquanto ele não concluísse sua obra, ele estava tendo maiores precauções, né? Ele possivelmente deve ter recomendado, ó, silêncio, não espalha isso. Então, por causa disso que ela disse, mas ela relatou. Mas podíamos ver que ele continuava a formar no que diz respeito à obra, a mensagem, que ele não nos abandonará. Com uma indescritível bondade, ele nos recebeu por toda uma tarde, levou-nos ao seu escritório e falou como antigamente em seus planos. Mas ele também falou: diga a todos que a mensagem não deve ser agora passada adiante. Primeiro, a humanidade tem de passar por um sofrimento bem maior. O que ele quis dizer, né, nisso? Diga a todos que a mensagem não deve ser agora passada adiante. Primeiro, a humanidade tem de passar por um sofrimento bem maior. É justamente isso, que é o próprio karma da humanidade não o reconhecendo, o próprio Hitler, enfim.